Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ame a cada instante e em cada oportunidade, porque o amor é a fé em movimento. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem oportunidades nas nossas vidas que elas não voltam mais. Quando nós fazemos da forma que Deus ensina, nós não ficamos arrependidos. O amor é justamente isso. É quando nós conseguimos praticar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Quando os nossos sentimentos eles são contrariados, normalmente nós agimos de forma descontrolada. É por isso que nós choramos, é por isso que nós gritamos, é por isso que nós xingamos. Você tem o costume de falar palavrão? Você consegue lidar bem com a contrariedade? Quanto mais sabedoria nós temos, mais a paz está dentro de nós, porque nós conseguimos entender a razão de cada coisa que acontece. Então, cada oportunidade é um novo teste para deixar e se ver o Jesus que está dentro do nosso coração. Então, quando nós agimos com amor, e o que Deus pede? Ame a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse amor ao próximo, ele só é possível quando eu tento me colocar no lugar do próximo, quando eu tento servir ao próximo, quando eu não olho o próximo como inferior ou superior, quando eu consigo olhar todos com igualdade. Exatamente assim, eu consigo manifestar o amor que está em mim, em qualquer pessoa e em qualquer oportunidade. E isso demonstra o quê? Que eu estou ligado ao Senhor e que a palavra de Deus ela está atuando dentro do meu coração e dentro da minha mente. Então, cada dia mais, nós nos capacitamos para poder realizar essas obras e essas ações e assim dar frutos ao Senhor. Porque não só amamos, mas também damos a glória ao Senhor por tudo aquilo de bom que nós conseguimos fazer através das nossas vidas. Então, em cada instante e em cada oportunidade, eu tenho que tentar entender qual seria o meu papel e como Jesus iria se comportar naquele instante. E assim, através da sabedoria que o Senhor nos deu, nós conseguimos ir amando as pessoas ao longo da nossa vida. E esse amor não deve esperar nada em troca. Não é porque eu ajudei alguém algum dia que essa pessoa ela vai ficar em dívida comigo por alguma coisa. Amar é deixar partir. O amor que é dado por Deus é dado em liberdade. Ele não é uma troca. O amor dado por Deus é a misericórdia. Então, quando nós conseguimos entender essas coisas da forma que Deus ensina, nós estamos um passo a mais ao paraíso, a tudo aquilo que Deus prometeu, porque nós temos a certeza que é o próprio Senhor que está atuando dentro de nós, porque na nossa natureza, na natureza humana, isso não existe. Nós somos egoístas, nós buscamos apenas os nossos interesses, nós apenas fazemos aquilo que de alguma forma pode trazer algum tipo de benefício. Então, quando nós quebramos essas cadeias, essas características, é só graças a Deus, porque isso não está em nós e isso não participa de nós. Assim como todo ato de bondade depende de Deus, nós também dependemos de Deus para amar. E às vezes a gente acha que o amor é uma palavra que você olha para alguém e diz: olha, eu te amo. O amor, se ele não vier acompanhado de atitudes, ele não significa nada. E se no final das minhas atitudes Deus não for glorificado, ele também não significa nada. Porque o amor que não é feito pela inspiração de Deus, ele é apenas um amor feito de palavras e de interesses. Se a gente vai lá em João 13, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim:
Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Quem está dizendo essas palavras? O próprio Cristo. Então, aqui vamos nos contextualizar. Para eles, a festa da Páscoa era a festa mais importante e eles estavam a um dia da festa da Páscoa. Então pensa que vai ter um evento muito importante, uma coisa que você gostaria muito de fazer, uma coisa que é tradicional, que todo mundo ama ir, e você está naquele dia antes desse dia. E às vezes a gente fica chateado porque não pode, perde a viagem, perde o negócio, ou ia acontecer alguma coisa e acaba não acontecendo uma coisa que você queria muito. Nesse instante, você acha que Jesus ele queria celebrar a Páscoa ou ele não queria celebrar a Páscoa? Eu tenho a plena convicção e a certeza de que ele queria. Só que existia uma outra coisa que Deus estava colocando dentro do coração dele. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Todas as pessoas, quando elas vão deixar essa vida, elas sabem que elas vão. Se você puxar na lembrança, se você puxar na memória, elas sabem qual é o propósito delas, elas sabem o que elas precisam fazer e elas sabem também quando isso tudo vai acabar. Sempre a pessoa ela deixa um indício de que ela sabia, seja uma frase, seja uma mensagem, seja qualquer coisa. Então nós saberemos o dia que nós iremos partir e assim Jesus também sabia que aquela Páscoa ele não ia celebrar, por mais que ele quisesse. Ele ia voltar para o Pai. Então, Jesus, sabendo disso tudo, ele continuou. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Foi justamente esse trecho que inspirou a frase, para que nós possamos amar a cada instante e em cada oportunidade, que foi exatamente o que Jesus fez. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Não é porque ele sabia que ele ia voltar para o Pai que este último dia da vida dele ele iria aproveitar. E às vezes, quando nós colocamos numa situação, se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã, o que você faria? Normalmente você ia liberar os demônios de dentro de você e ia fazer tudo aquilo que você acha de alguma forma errado ou que você tem vontade, seja desejos, fantasias, loucuras e tudo mais. Jesus não. Ele escolheu até o fim amar. Porque se assim ele começou, assim ele vai terminar. E a nossa vida, ela precisa ter coerência. Ela precisa ser todos os dias iguais. A nossa devoção ao Senhor, a nossa disposição a amar, nós podemos aproveitar a cada oportunidade que Deus nos dá. Nós não vamos abaixar a guarda por nenhum instante e nenhuma vez. Porque nós sabemos que a partir do momento que nós largarmos da mão de Deus, é o próprio diabo que vai estar segurando na nossa mão. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Olha os pensamentos. Ontem nós falamos sobre o homem natural e a mente controlada, e o homem espiritual e a mente controlada pelo Espírito. Enquanto estava todo mundo ali pensando na Páscoa, nas coisas, Judas estava pensando em como ele poderia tirar vantagem disso. E esse é o ladrão, e esse é o corrupto, e esse é o adúltero. Ele sempre quer tirar vantagem sobre as coisas. Ele sempre quer achar a oportunidade para ele poder praticar aquilo que ele pensa.
Não é à toa que nós vivemos num país onde tem tantos golpes e tantas pessoas enganando, tantos influenciadores e tantas pessoas que não conhecem nada da vida, olhando essa vida e invejando e desejando. E aí perde tudo nesses jogos eletrônicos. É tigrinho, é bet, é blaze, é não sei o quê, e hora que vê, tá sem nada. Por quê? Porque o diabo coloca na mente, você vai ficar rico. Não, vai lá, você vai ganhar moeda se você trair Jesus. O que Jesus fez por você? Jesus não fez nada. O que ele está trazendo? Só fica andando no meio de gente pobre, gente de coisa. Você não gosta dessas pessoas. E aí você vai lá e faz. E esse é o pensamento da pessoa ingrata. Que ela não consegue reconhecer o bem que recebe das coisas e ela nem pode. Por quê? Porque é Satanás que está na cabeça dela. E você está aí se questionando. Ai, por que a pessoa fez isso? Ai, ela não podia fazer. Você queria que ela fizesse o bem com Satanás dentro da cabeça dela? Você queria que ela agisse diferente? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E não adianta você estar no lugar certo, com as pessoas certas, se você é a pessoa errada. Se você, ao invés de ouvir Deus, continua ouvindo o diabo, continua questionando, continua não lendo a palavra de Deus e não buscando a sabedoria para entender o que é a verdade. Você tem uma opinião sobre todas as coisas, mas no fundo não conhece nada. Você entra ali no Google e repete o que está escrito e pronto. Nossa, é o inteligente. Ai, como eu sou sábio. E na vida? Porque a sabedoria se prova pelo comportamento. E na vida? Além das palavras, você tem a vida ou só tem as palavras? Porque a pregação não é o que eu falo, a pregação é o que eu vivo. É a minha vida que está sendo pregada através do Evangelho, não é as minhas palavras. Porque se eu estivesse aqui pregando aquilo que eu não consigo viver, a vida de ninguém estava sendo edificada nem transformada. Porque não existe transformação nesse Evangelho e nós sabemos. Nós sabemos bem disso. Por quê? Porque tudo é graças ao Espírito Santo. Não são as palavras, não existem palavras mágicas. Mas existe um Espírito que nos torna mais capazes. Então Jesus ele estava no meio daquela situação inteira. Sabia que o Judas ia traí-lo. Sabia que ele não ia passar a Páscoa. Sabia que ele tinha feito tudo certo. Quando ele falou, olha, eu amei todos que você me deu e nenhum se perdeu. Isso era uma promessa de Deus. Que nenhum deles havia de se perder, a não ser aquele que já tinha deixado se perder, que era Judas. Judas se perdeu por quê? Porque ele decidiu trair Jesus, não porque Jesus quisesse que ele se perdesse. E olha como está sempre nas nossas mãos o poder do que acontece nas nossas vidas. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Então aqui tem um ponto também que é interessante, que Jesus tinha poder para fazer tudo o que ia acontecer não acontecer. E ele escolheu obedecer. Nós conhecemos a história, mas ele tinha o poder daquelas pessoas que viessem o prender se ele quisesse e elas não o prenderiam. Mas ele aceitou cumprir as profecias de Deus. Então olha que às vezes o que vai acontecer na nossa vida não é aquilo que nós merecemos, não é aquilo que tinha que acontecer de alguma forma porque nós achamos ou martirizamos, mas vai acontecer o que for da vontade de Deus. Então às vezes, ainda que você tenha o poder para que as coisas não aconteçam, elas vão acontecer. E aqui você vai ser provado, e aqui você vai poder ver o que tem dentro do coração. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Jesus tinha a certeza que ele tinha cumprido tudo que tinha que cumprir. E essa é a certeza que nós temos que ter a cada dia, que a cada dia basta o seu próprio mal. Que nesse dia eu vou levantar, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou ouvir louvores, eu vou evangelizar, eu vou ajudar. E eu sei que injustiças vão acontecer e que muitas delas, talvez eu tenha uma autoridade para poder fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada. Eu vou continuar exercitando aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque não adianta a gente tentar explicar com a palavra de Deus quem não acredita em Deus. Você acha que eles poderiam ter convencido Judas a fazer o contrário? Se todos eles ficassem ali conversando, falando, não Judas, não faz isso não Judas. Não.
Não adiantaria nada que eles fizessem. Ele já tinha decidido. Satanás já estava na vida dele, aquilo para ele era certo. Ele já devia até estar pensando em como que ele ia gastar aquelas moedas, o que ele ia comprar, o que ele ia fazer. Porque nós fazemos assim. Nós começamos a pensar nas coisas e alimentar o que nem existe, imaginando e construindo e fazendo. Ai, quando eu for rico eu vou isso. Ai, quando... Eu não consigo, não sei como é que pensa assim. Eu penso em trabalhar, eu penso em fazer as coisas, eu penso em viabilizar, em fazer as coisas dar certo, mas já pensar no pronto, até chegar lá, tem muita coisa que vai ter que acontecer. E acima de tudo, será que aquilo é a vontade de Deus ou é a minha vontade? Será que através disso o diabo não vai vir na minha vida também e começar planos e colocar ideias que eu vou trair a Deus e eu vou me corromper para agradar outras pessoas? E aí? Então nós sabemos de algumas coisas, que Jesus sabia que ia morrer, que ele sabia que não ia passar a Páscoa com eles, que ele sabia que Judas ia trair, que ele tinha poder, e ali ele tinha toda a certeza que ele tinha vindo de Deus e que ele ia voltar para Deus. E aí, se fosse a sua vida, o que você decidiria fazer nesse instante, no seu último dia de vida? Vamos ver o que Jesus ele fez. Lá em João 13, versículo 13 a 17, a palavra diz: Vocês me chamam de mestre, eu de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu deixei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Olha o comportamento de Jesus. Ele foi lá, ele pegou uma toalha, ele tirou a capa dele, e aí ele começou a lavar o pé dos discípulos. Lavar o pé. Então pensa, para e pensa. Poxa, eu sei que eu vou morrer, eu sei que o mal vai acontecer, eu sei tudo, mas eu vou fazer mais uma coisa por essas pessoas. E quem estava lavando o pé deles? Aqui é a pergunta. É como se Deus estivesse lavando. Era o mestre, era a pessoa que eles deveriam servir, mas Jesus estava ali, de alguma forma, servindo a eles. E como sempre, Pedro, não, você não vai lavar. Pedro, tinha que ficar um pouquinho quieto, porque Pedro, ele adora falar, e tudo que ele fala, ele não consegue fazer, ou quando ele fala demais. A passagem que ele diz que ele nunca ia negar Cristo, ele nega Cristo 3 vezes. Nessa passagem, ele fala assim, então já que você vai lavar o pé, lava minha cabeça também. E Jesus diz, não, eu vou lavar o teu pé. Eu vou lavar o teu pé. E se você não deixar eu lavar o teu pé, você não faz mais parte de mim. Você não é mais meu discípulo. Você rapa daqui. Então, às vezes, nós temos que deixar Deus trabalhar. Deus fazer o que Ele quer fazer sem você colocar um juízo de valor ou não. E aqui existiu uma lição muito maior. Você imagina aquelas pessoas olhando aquela cena. Eu não sei se você já participou de lava-pés da igreja ou já viu. Quando a gente tinha e fazia os cultos numa capela, a gente já fez. E é interessante você lavar o pé de uma pessoa, entre aspas, que talvez não seja uma pessoa que tenha tido tantas oportunidades quanto você. Uma pessoa que às vezes vive em situação de rua, situação de prostituição, de droga, de tudo. E você ali, entre aspas, representando a igreja, lavando o pé de uma pessoa. Você precisa se colocar às vezes nessas situações para você entender o que está acontecendo. Pega uma pessoa que, entre aspas, na tua cabeça, ela é uma pessoa inferior a você. E eu acho que não existe gente inferior, porque perante a Deus nós somos todos iguais. Mas uma pessoa que ela fez escolhas diferentes da sua e sofre as consequências das suas próprias escolhas. E você está ali lavando o pé. Você podia estar lavando o pé das pessoas de não sei, mas ele quis lavar o pé. E ele vai explicar a razão. Vocês me chamam de mestre, e eu de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Então Jesus estava se afirmando a quem ele era. O mestre estava lavando o pé
daqueles que deveriam o servir. Se eu, o Senhor, e o Mestre lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos nos olhar como iguais. Nós devemos servir uns aos outros. Só que eu não vejo essa mesma disposição na igreja. Eu vejo uma igreja que sempre quer receber, como a obrigação de carregar a cruz de Cristo é da igreja, principalmente financeira. Eu não vejo pessoas se dedicando a isso. Olha, eu trabalho para ser pastor, para poder pagar o prédio da igreja, para que as pessoas elas possam vir aqui de graça. Eu não vejo isso. Eu vejo sempre o contrário, querendo ser servido. Sempre. Sempre o que eu vejo é isso. Sempre. Eu não vejo esse exemplo de Jesus. E vocês me perdoam se eu não vejo. Mas eu vejo o exemplo de Jesus quando uma pessoa que não precisava pregar o evangelho prega. Porque aquele que deveria estar recebendo está oferecendo. Aquele que precisava é o que está falando. Aí nós vemos o exemplo de Jesus nessas coisas, quando aqueles que não são fazem as coisas daqueles que são. Porque Deus escolhe as coisas desse mundo para confundir a sábia, escolhe aqueles que não são para confundir os que são, escolhe as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes, e isso tem uma razão, tudo para a honra e glória do seu nome. Como eu disse, se é amor e não glorifica ao Senhor, não é amor. E Jesus quis demonstrar através do exemplo o que era servir. Eu afirmo a vocês que é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se praticarem. Então a felicidade ela depende do servir. Servir a quem? A todos. Não é pregar só para quem você acha, não é pregar para quem você ama, não é o evangelho que vive só dentro de casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é servir para fora. Então todas as pessoas da sua casa vão ajudar fora de casa. Porque uma casa que se edifica só a si mesma não é uma casa. Quem vai se salvar? Só a tua casa? Mais ninguém? Você é capaz de viver num mundo onde você tem contato com pessoas e você se diz cheio do Espírito Santo, você olhar as pessoas sofrendo, você olhar elas perecendo por falta de conhecimento e para você tá tudo bem, não te incomoda? Você é capaz de viver dentro de uma igreja onde a verdade não está sendo pregada e você conhece a verdade e aquilo não te incomoda? Tá morto por dentro, como nós falamos ontem. Existiu a morte espiritual, porque aquele que vive segundo a carne, ele morre espiritualmente. E esse é o sentimento de morte. Eu duvido que tenha felicidade, que tenha alegria, que tenha paz, porque são os frutos do Espírito Santo. E eu não digo isso para dividir as pessoas, mas eu digo isso para dizer que o caminho está em Jesus e que aquilo que você está buscando, orando e falando e desejando e pensando e mentalizando só vai vir através da sua conversão. Nós precisamos mudar a natureza do nosso coração e o caráter dos nossos pensamentos, senão nós vamos viver sendo Judas, viver a troca de algumas coisas. E nós sabemos qual foi o resultado de Judas. Judas, ele acabou se matando. Ele não suportou o que ele fez. É isso que você quer para a tua vida? Eu creio que não. Então, nós entendemos algumas coisas hoje. Trouxe uma passagem um pouco diferente, mas que tem grande conhecimento e grande reflexão. Não existe um versículo da Bíblia que nós não podemos fazer algo profundo através dele. Porque quando nós começamos a entender as escolhas e as situações e os contextos, nós conseguimos imaginar a nossa vida também na palavra de Deus. E quando nós escolhemos da forma que Deus ensina, tudo dá certo e tudo vai bem. Então, ame a cada instante e em cada oportunidade, porque o amor é a fé em movimento. Saiba sempre disso, que nós só podemos ver o amor aonde existe Jesus Cristo.
porque o amor não é uma palavra, o amor é um comportamento inspirado por quem? Por um Espírito, o Espírito Auxiliador, o Espírito que Jesus nos enviou para que nós não nos sentimos mais abandonados e nem sozinhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa sempre te dar sabedoria e que através da sabedoria de Deus você possa se arrepender dos teus pecados e encontrar uma nova vida no Senhor. Leia a palavra de Deus, porque ela ajuda a que nós possamos entender o que é o certo e o que é o errado. Ajude outras pessoas a encontrar o caminho também, não aquelas que você escolheu, mas aquelas que estão dispostas a ouvir a mensagem. Não tenha vergonha das pessoas, não tenha vergonha de andar com uma Bíblia na mão, não tenha vergonha de dar uma Bíblia de presente, de dar um testemunho, de falar de Jesus, não importa quem seja, se você conhece ou não, seja uma pessoa que esteja numa posição superior ou inferior a você. Se Deus tocou o teu coração, faça, para que nós também, assim como Jesus, podemos amar até o fim. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.